Olá, sejam bem-vindas a essa aula especial do Surya Namaskar, a saudação ao sol. E eu estou muito feliz em poder compartilhar essa aula com vocês, porque eu particularmente adoro essa sequência. Durante essa aula, eu vou separar em 3 etapas para ficar bem didático, para você conseguir sentir os benefícios tanto no nível do corpo físico, quanto também do corpo sutil, explicando cada parte. Então, eu vou explicar como a gente deveria respirar, fazer a respiração consciente em cada técnica. Também eu vou abordar um tema chamado bandas, que são os feixes de energia. A gente fecha, contrai alguns pontos do nosso corpo para a gente manter a energia vital interna. Isso é muito importante, além de circular a energia de forma correta no corpo físico, ele ajuda a encaixar, principalmente a pelve, que é uma região que a gente tão importante no yoga, que a gente sempre vai levar uma consciência para conseguir entender esse encaixe e também soltar as emoções que ficam tão presas também nessa região. E também eu vou passar passo a passo em cada postura, fazendo ajuste e entendendo de forma iniciante, para você conseguir entender essa sequência, de forma didática e conseguir executar lindamente na sua casa. Então vamos lá? Então o objetivo principal é captar a energia do sol, né, como o nome diz, saudação ao sol. E o sol, o que que ele representa, né? O elemento fogo, a renovação, a criatividade, ele está muito associado ao aspecto yang, que é quando a expansão. Então, para entender um pouco o contexto, né? Como a gente aplica essa prática. Então, a gente está num movimento yin, dormindo. Quando a gente acorda, a gente vai se preparar para o nosso dia. Então, a gente deveria encaixar essa prática nesse momento de transição entre o aspecto yin, de recolhimento, e a gente vai se preparar para o nosso dia, né, essa expansão. Então, a gente deveria encaixar a prática, né, nesse momento de transição. É óbvio que no nosso dia a dia, tudo muito corrido, a gente muitas vezes não consegue encaixar nesse momento, e tudo bem. Então, a minha dica é que você possa fazer até o pôr do sol. Por quê? Porque como é uma prática muito yang de trazer te colocar nesse ambiente de movimento e de expansão, à noite a gente quer o contrário, né? A gente quer conseguir se reconectar de novo com a energia yin para poder dormir e ter esse aspecto de qualidade do sono, né? E não mais de expansão. Então, por isso, essa recomendação que você faça até o pôr do sol, antes do pôr do sol, para você se reconectar, ou melhor, você se conectar e também se reconectar internamente com essas qualidades, com esse elemento. Então, esse é um pouco dessa primeira, se situar, né, aonde essa prática atua, e você conseguir entender de fato o que está acontecendo no seu corpo físico e sutil. Então, nessa primeira fase, a gente vai preparar esse campo sutil através da respiração e da imaginação. Eu vou demonstrar para vocês o Surya Namaskar em 12 pontos e você vai junto comigo respirar e perceber e visualizar os movimentos de uma forma consciente, sentir o alongamento, sentir abrindo o peito, sentir cada parte do seu corpo. Essa etapa é muito importante porque a gente dialoga com esse corpo sutil para depois sentir o nosso corpo físico. Então, primeiro a gente prepara todo esse ambiente para depois começar a técnica. Tá bom? Então vamos lá? Então a gente vai iniciar
com as mãos unidas. Antes de iniciar o Surya Namaskar, a gente vai exalar todo o ar viciado. Então, tudo que a gente solta como um sopro de relaxamento, soltar todas as preocupações, a mente que está no futuro ou no passado, e estabelecer a presença, sentir a mente aqui e agora. Então, solta tudo nesse mantra, nesse A contínuo, tá? A gente vai fazer 3 vezes. Ah. 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 Fecha os olhos, solta os braços, relaxa o corpo e solta a mente. Abrindo os olhos, a gente vai lá na pontinha do mat. Inspirou, expira, inspirou, expira, inspira, expira, inspirou, expira, inspira, expira, inspirou, expira, inspirou, expira. Esse é o primeiro ciclo. Então a gente começa sempre com a perna direita lá para trás. Agora eu vou fazer mais um ciclo com a perna esquerda. Inspira, expira. Inspirou, expira. Inspirou, expira. Inspirou, expira. Inspira, expira. Inspirou, expira. Inspirou, expira. Então agora, nessa etapa, eu vou fazer ponto por ponto para você aprender cada etapa e depois no final, a gente vai unir e fazer juntos. Então vamos lá? Vamos começar pela primeira. Primeiro ponto. Então vai lá no comecinho do seu mat. Isso é super importante porque a gente vai precisar toda essa parte, toda a extensão do mat. Então você vai lá para o comecinho, ombros para trás. Sente bem os seus pés. Então gruda o dedão e afasta os dedinhos. Vai um pouquinho com peso lá para o calcanhar, afasta eles fora do solo e agora sim posiciona os dedos no solo.
Distribui bem o apoio. Então sente que você não fica só no calcanhar, só na parte da frente. Distribui bem o apoio, isso é super importante para você sentir o enraizamento, o elemento terra. Então sente a força de terra lá nos seus pés. Essa já é o primeiro contato do da preparação para a técnica. Inspira e as mãos na frente do peito. Essa esse primeiro essa primeira técnica do Surya Namaskar é a a parte de que você reverencia, né, essa saudação. Então nesse momento você se lembra das qualidades do elemento fogo, então da criatividade, da energia de expansão. Então, que ela em equilíbrio, ela tenha essas qualidades de expandir, de ser criativo, né, de inovação, de preparar o queimar o que tiver que precisar e necessitar ser queimado para surgir o novo. Então, essas qualidades a gente vai entrar em contato com esse equilíbrio, com o fogo equilibrado. Então, a gente vai captar essas qualidades e equilibrando os elementos, os nossos elementos internos. Não só o fogo, mas os 5 elementos internos. Então, primeiro se conecta com esse primeiro ponto. E relaxa. Esse é bem simples. Então, inspirou, se lembra das qualidades do fogo, e aí você vai expirar e trazer as mãos do lado das coxas. Segundo ponto da sequência, você vai inspirar, e aqui é super importante. Então, estabelece a conexão lá com os seus pés, força. Então, tem a energia forte da terra, do enraizamento, e aí, através dessa energia, a gente vai inspirar e subir os braços. Mas aqui, a gente também vai fazer as contrações, os bandas. Então, a gente vai contrair os esfíncteres do ânus e da uretra. Então, essa é uma sensação. Sabe quando a gente está com vontade de ir ao banheiro e não tem um banheiro próximo? Aí a gente contrai. É essa contração que a gente vai fazer. Então, a gente vai contrair os esfíncteres e também sugar o abdômen para dentro e para cima. Esses dois bandas são muito importantes na prática, porque ele vai fazer com que toda a energia, não, que é essa energia de fogo que a gente está se conectando para nutrir os elementos internos, não se disperse. Então a gente vai segurar e manter ela subindo. O movimento de subir é através de um canal central, mas isso a gente vai estudar melhor na aula sobre corpo sutil, que logo vai estar disponível para vocês. Mas só para entender que é um movimento, a energia vai subir de baixo para cima até o topo da cabeça. Por isso a gente vai fazer essas contrações, para ela não dispersar, tá? Então aqui, o que a gente vai fazer? Primeiro, se conectar com os pés, elemento terra, sente bem. Então vai inspirar e aí já contrai. E é muito interessante porque você começa de baixo para cima, ó, sente os pés, pernas, as coxas bem fortes, e aí vai chegar no primeiro banda, que você vai ativar, segundo banda e inspira. Olha só, a inspiração já é natural de expandir costelas e peito lá para cima. E aí, expira e vai descer. Então, entende? Fica muito mais expansivo, vai abrir muito mais com os bandas o peito. E isso é super importante porque essa postura é realmente você abrindo o peito para se para receber essas qualidades, né, do elemento fogo. Então vamos lá, vamos fazer de novo, visualize. Aí primeiro você sentindo essa
esse enraizamento, sobe bem a força, sente bem as coxas. Primeiro banda, contrai. Suga para dentro e para cima. Inspirou, sobe os braços e olha lá para cima. Cresce, puxa a pontinha dos dedos lá para cima. Te conecta, então, céu e terra. Expira. E aí a gente vai para o terceiro, para a terceira técnica. E aqui, não solta os bandas. A gente, pode ser que a gente esteja aqui e já soltei. Não, é consciência o tempo inteiro. Então, você está aqui, mantenha, tem os bandas. Então, ele não precisa ser, isso é muito importante, não é uma contração de contrair. A gente tem a tendência de contrair no sentido de forçar, é uma contração suave. Você vai sentindo e vai se familiarizando aos poucos com também essa musculatura, né, do assoalho pélvico, então não precisa contrair. É só levar atenção, no primeiro momento já é o suficiente, porque se for incomodar, é óbvio que você não vai trazer essa consciência para a sua prática. Então é importante que seja suave, tá? E aí depois, conforme você vai ganhando familiaridade e força, você vai colocando um pouco mais de intenção, tá bem? Então vamos lá. Então, o primeiro, expira. Segundo, inspirou. E terceiro, agora a gente vai expirar e vai lá para frente. Então aqui é muito importante porque com esse banda de sugar o abdômen para dentro e para cima, eu encaixo a pelve no sentido de fazer esse movimento com o quadril e mandar a pelve lá para dentro. E aqui, obviamente, você pode flexionar o joelho e levar o abdômen bem perto das coxas. Pontinha dos dedos no solo e vai respirando, ó, abrindo bem o peito, se conectando lá com os seus pés. E olha, não solta toda a cabeça, mas olha lá para os joelhos. Se os ombros estiverem lá perto da cabeça, você relaxa, ó, vai criando espaço. Perfeito. Até aqui, tudo bem? Então, a gente vai repetir até o terceiro para entender bem essa construção dos pés, respiração e bandas. Sente bem os seus pés, se conecta, respira. Então, vamos lá. Inspira, as mãos na frente do peito. Expira, as mãos do lado das coxas. Prepara para subir os braços e se prepara para os bandas. Então, sentindo lá os pés, vai subindo a energia. Inspirou. Segunda técnica. Expira, vai descendo para a terceira técnica. Solta, relaxa. Inspirou, a gente vai para a quarta. Então, se a cabeça estava lá olhando para o joelho, aqui na expiração, você vai inspirar, levemente olhar para frente, mas não precisa olhar para frente, então só mover o queixo um pouquinho para frente e levar a perna direita, a gente vai começar com a perna direita lá para trás. Então dá um passão lá para trás, joelho no solo. Os dedinhos ficam na linha do calcanhar e olha lá para frente. Então, ó, geralmente, se a gente coloca a mão no solo, a gente fica muito para baixo, se soltando todo, sem consciência nessa parte. Então, sente bem os seus pés, joelhos e tudo crescer. Lembra esse magnetismo com o sol.
né, a gente quer abrir o peito em direção ao sol. Então abre o peito, cresce. E aí a gente vai passar a perna lá para trás. Então, primeiro tira o joelho do solo, mãos no solo e passa a perna lá para trás. Então ficou muito difícil, não tem problema. Passa, mantém o joelho aqui, passa a perna para trás. E a gente vai fazer essa postura com os pés juntos. Aqui a gente pode flexionar o joelho, ela é na verdade com o joelho estendido, mas aqui a gente vai se preparar primeiro, joelho flexionado, e vai levar o abdômen bem próximo das coxas. E aqui é importante, nessa postura, manter os bandas. Então aqui o banda, ele vai estar, obviamente, os dois bem ativos, mas você vai sentir principalmente do abdômen para dentro e para cima, quando você suga bem, você vai sentir esse espaço na coluna, a coluna se alinhando. Então muitas vezes a coluna ela fica quase encurvada, a gente não consegue fazer esse V, né? O intuito dessa postura é fazer um V com o corpo. Tudo bem com joelhos ainda flexionados, mas aí eu entro na postura, faço banda, então do assoalho pélvico e subo o abdômen para dentro e para cima, crio esse espaço. Você vai sentir toda a parte da sua coluna, principalmente a lombar, criando um espaço. Sente bem. Queixo no peito e entra. Aqui a gente vai entrar na técnica expirando. Tá? Então, a gente vai começar desde o primeiro até chegar aqui, para a gente entender ponto a ponto cada respiração e bandas. Então vamos lá. Sente bem os seus pés no solo. Sente esse enraizamento. Inspirou. Expira. Inspirou, força subindo, ativa os bandas, alonga lá para cima. Mantém as bandas, expira. Suga bem o abdômen para dentro e para cima. Levar o abdômen lá perto da coxa, solta bem. Inspirou, mantém os bandas aqui, principalmente assoalho pélvico, abre o peito. Expira. E entra na postura, mantém os bandas. Inspirou, 4 apoios. Então aqui é super importante, porque é uma técnica que ela vai exigir um pouquinho de atenção, principalmente da parte das costas e abertura do peito. Então ela vai preparar para uma próxima postura. Então a gente vai inspirar, vai um pouco para frente, e expirar, a gente vai entrar na postura. Essa postura significa 4 apoios, que são, então os joelhos juntos, se a gente afastar um pouquinho, provavelmente a gente tende a afastar um pouco quando coloca os joelhos no solo. Então volta para os joelhos se unirem, os pés bem juntos, os dedinhos juntos. Então, pés, 1 ponto, 2 pontos, mãos, 3 pontos no solo. A gente vai um pouquinho para frente, ó, flexiona os cotovelos, queixo, mais 1 ponto e peito no solo. 8 pontos. Expira. Então afasta um pouquinho as pernas e a gente vai entrar na próxima técnica. Sente bem as suas mãos no solo. Se conecta com o elemento terra. Aqui, o mais importante, ombros.
Então olha só, ombros para trás e cotovelos para dentro. Isso vai fazer com que o ombro não colapse para frente. Então ele vai para trás, tá? Então inspira, sente bem as suas pernas fortes, firmes. Vai sentindo a energia lá dos pés, subindo, força nas pernas. Ativa os bandas, inspirou, mãos no solo. Ó, ombros para trás, cotovelos para dentro. A gente vai entrar nessa postura inspirando. Inspira, olha lá para frente. Aqui você não vai estender os cotovelos e não vai colapsar o ombro para cima. Isso daqui não, ó. Você vai criar espaço. Então, pelve no solo, cotovelos flexionados juntos. Abre o peito. Força nas pernas. Força, ativa os bandas. Abre o peito. Olha lá para frente. Expira. Dá um passinho para frente. Junta os pés. Flexiona os joelhos. Ativa os bandas. Abdômen para dentro e para cima. Olha lá para frente. Inspirou e aí volta com a mesma perna, com a perna direita. Joelho no solo. Abre o peito, olha lá para frente. Ativa os bandas. E expira. Então aqui vai criando espaço. Então não se curve, isso é muito importante. A gente está observando o peito, abrindo o peito. Então aqui é melhor você flexionar, levar a consciência para a pelve, empurra a pelve junto com a banda. Então suga o abdômen para dentro e para cima, abre bem o peito e solta a cabeça, ao invés de se curvar. Então é melhor que você permaneça aqui abrindo a coluna longa. Respira. Vai inspirar, subir, igualzinho, ativa os bandas, abre bem o peito, expira. E relaxa. Então eu vou cortar de novo no meio para o final. Então a gente veio até aqui e aí depois vai para 4 apoios. A gente vai fazer dessa técnica até o final. Então a gente expirou aqui, 4 apoios. Sente bem os seus pés juntos, joelhos juntos. Inspira, vai um pouquinho para frente e expira. 8 apoios no solo. Relaxa, ombros para trás. Sente bem cada parte do seu corpo. Prepara para a cobra. Inspirou. Expira. Inspirou. Expira. Inspirou. Expira. Então vamos fazer juntos agora 3 vezes para cada lado? Então vamos lá? Sentindo bem os pés. Relaxe. Inspirou, lembrando das qualidades do elemento fogo. Expira. Inspirou, ativa os bandas, olha lá para cima. Cresce. Expira. Mantém as bandas. Solta. Inspirou. Expira.
Inspira. Expira. Inspirou. Expira. Inspira. Expira. Inspirou. Expira. Relaxa. Solta bem o corpo. Inspirou. Expira. Inspira. Expira. Inspirou. Expira. Inspira. Expira. Inspirou. Expira. Inspirou. Expira. Inspira. Expira. Última vez para o lado direito. Inspira. Expira. Inspirou. Ativa bem os bandas. Expira. Inspirou. Expira. Inspira. Expira. Inspirou. Expira. Inspira. Expira. Inspirou. Expira. Relaxe. Relaxe, solte a mente. Solte bem, perceba como está o seu corpo agora. Solte. Provavelmente moveu bastante o elemento fogo, então a gente já está assim, acordado, o corpo já está mais aquecido também, então você vai sentindo que dá para ir um pouquinho mais, mas sempre sentindo também essa, nunca forçando, né? Então, se você está com os bandas bem ativos, aos poucos você se solta um pouquinho mais, tá? Sempre é bom ter essa percepção dos bandas, os bandas vão te dar segurança também. Agora a gente vai fazer
3 vezes para o lado esquerdo. Então se posiciona bem, relaxa, solta primeiro todo o ar. Quando eu chamo esse ar viciado, soltar todas as preocupações, a mente passado ou no futuro. Então, solta bem. Mantenha a mente no presente. Inspira. Expira. Inspirou. Cresce. Expira. Inspirou. Expira. Inspira. Expira. Inspirou. Expira. Inspira. Expira. Inspirou. Expira. Relaxa bem o corpo. Solta. Mais 2 ciclos. Inspirou. Expira. Inspira. Conecta com as bandas. Alonga. Expira. Inspirou. Passa a perna esquerda lá para trás. Expira. Inspira. Expira. Inspirou. Expira. Inspira. Expira. Inspirou. Expira. Última vez. Inspira. Expira. Inspirou, se conecta bem. Expira. Inspira, passa a perna esquerda lá para trás. Expira. Inspirou. Expira. Inspira. Expira. Inspirou. Expira.
Inspirou. Expira. Relaxe todo o seu corpo. Faz uma inspiração profunda. Expira. Mais uma vez. Última vez. Flexionando os joelhos. Mãos no solo, passa as pernas lá para trás. Então, sentando sobre os calcanhares, alonga bem. Solta a cabeça. Solta os cotovelos, relaxa os ombros. Faça uma inspiração profunda. Expire e relaxe. Outra inspiração rápida e profunda. Expire bem devagar e relaxe. Relaxe, solte as pernas, quadris, tronco, braços e cabeça. Relaxe, solte todo o seu corpo. Sinta o seu corpo vibrando em energia. E relaxe, se solte a essa sensação profunda de relaxamento e vigor. Faça uma inspiração profunda, tornando, sentando. Então sente com as pernas cruzadas, as mãos nos joelhos, relaxe bem os ombros. Feche os olhos e sinta todo esse vigor e essas qualidades do elemento fogo que a gente acabou de cultivar. E relaxe, solte, sinta essa energia fluindo desde lá da base do assoalho pélvico até o topo da sua cabeça. E relaxe, solte. Muito obrigada. E aí? Como que você se sentiu? Depois, antes, como que estava assim a sua mente, o seu corpo e agora, no final, depois de fazer? Então é recomendado que você faça 3 vezes para o lado direito e 3 vezes para o lado esquerdo, para sentir todos os benefícios mesmo. Mas se você não puder, pelo menos faz de um lado uma vez, depois de outro. Então espero que você tenha conseguido sentir as qualidades desse ciclo tão poderoso que é o Surya Namaskar. Vou contar para vocês uma vivência minha, que durante um retiro que eu fiz há muitos anos atrás, eu usava essa técnica todos os dias antes de acordar. Eu acordava muito cedo e aí eu fazia e despertava, assim, sentia um despertar muito profundo mesmo. Então é uma técnica que eu tenho um carinho muito grande por ela. Então tá, boas práticas para vocês e espero que você consiga sentir as qualidades imediatas dessa técnica tão profunda. Muito obrigada.